E agora aqui, a próxima etapa, né, que é o estudo de caso. A gente vai ver agora o funcionamento do equipamento e depois o Elito vai compartilhar a tela dele aí com vocês e a gente já vai para a parte de simulação. Mas antes eu vou mostrar o projeto aqui para vocês e a gente vai entender um pouco do que está por trás e o que vai ser feito, tá? Então, o projeto em questão, né, é esse daqui, uma carreta agrícola que a gente desenvolveu. A capacidade de carga dela é de 50 toneladas, 50 toneladas não, de 4 toneladas. E agora a gente vai entender um pouquinho o funcionamento dela, né? Basicamente, ela tem um cilindro hidráulico aqui embaixo, tá? E a hora que esse cilindro ele é acionado, o que acontece? Todo o material que está aqui dentro, ele começa a cair, né? Porque a tampa ela vai abrindo de forma automática e todo o material que está aqui dentro da caçamba, ele vai caindo, né? Vai sendo descarregado. Só que o que acontece? Esse simples movimento de abrir o cilindro aqui, ele gera várias coisas que a gente, vários pontos que a gente pode fazer um estudo de simulação aqui dentro do SolidWorks, né? A gente pode fazer um estudo de caso dessa travessa aqui, ó, como que é a reação, qual que é a reação que causa essa força que o cilindro está fazendo abrindo aqui, ó, qual que é a reação que ele causa nessa travessa, qual que é a reação que causa nessa outra travessa aqui, o estudo de caso nosso que vai ser esse eixo aqui, né? O eixo da articulação, a gente pode ver quais são as reações que esse eixo causa, qual que é a deformação que ele tem, a validação desse eixo. A gente pode ver toda essas reações ao longo do chassi, a gente consegue verificar essas reações ao longo do chassi. A gente pode fazer estudo de flambagem da caixa aqui, tanto ela carregada, estudo de fadiga do eixo aqui, né? Quantos ciclos esse eixo ele vai suportar até que ele tenha um desgaste, certo? E aí tem uma série de outros, né? A gente pode fazer uma simulação aqui, ó, se essa quantidade de parafusos é suficiente quando eu for tracionar esse carinha aqui, ó, que aqui na frente vai um trator, né, que vai puxar esse equipamento. Então eu vou ter uma força aqui puxando nesse cabeçalho, eu consigo ver se esses parafusos de fixação aqui, eles vão ser suficiente, né, fazer a simulação, se eles vão ser suficiente para não romper, né? A gente pode ver qual que vai ser a reação dessa chapa aqui, ó, o porquê desse reforço, se é necessário esse reforço aqui. Então, eu fazendo essa simulação, eu consigo ver qual que é a reação nesse reforço aqui. E aí, utilizando elementos de casca, eu consigo ir alterando a espessura dele, ou eu posso tirar ele da montagem também e ver como esse conjunto aqui se comporta. E uma coisa muito interessante, né, Wellington, que é legal falar para o pessoal, é essa questão dos elementos, né? Elementos de casca, elementos sólidos, que aí muita gente se confunde também e, às vezes, por escolher um elemento errado, acaba trazendo um resultado errado também, né? Sim, isso aí acontece bastante. Principalmente uma viga, igual tá aí no chassi da carretinha, tratar uma viga como sólido. É permitido tratar uma viga como sólido? É. Qual que é o problema? Para ele ter uma acurácia, eu preciso de muito elemento. Vamos chegar aí a casa de milhões de elementos numa viga dessa, o que acaba exigindo muito poder computacional. Porque muitas vezes a maioria de nós não tem esse poder computacional. E a simulação acaba travando por falta de memória RAM. Ela fica ali rodando, 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 até que chega um momento que trava por falta de memória RAM. Então, não só também pelos resultados da simulação, né? Mas por questão também de poder computacional, né? Que aí os elementos ajudam muito nessa parte também, tá? Bom, pessoal, então seria basicamente isso aqui, né? Lógico que tem muitos outros estudos que a gente dá para fazer
com essa carretinha, né? A gente pode fazer um estudo da reação, ó, desse batente aqui em cima da viga do chassi, o porquê tem esses reforços aqui, se esses reforços aqui eles são suficientes para aguentar o stop dessa coisa. Eu posso simular as pontas de eixo, tanto as 4 pontas de eixo aqui, se elas vão suportar toda a carga. Posso fazer uma simulação desse eixo, da balança também. Então, todas as partes do projeto, elas podem ser simuladas aqui, utilizando o SolidWorks Simulation, né? Bom, então, basicamente seria isso, né? Não vou me atentar muito aqui nessa parte de explicação. Seria mais para dar uma explanada geral aqui sobre o projeto da carretinha mesmo. E agora eu vou minimizar aqui e o Wellington vai compartilhar a tela aí com vocês. Deixa eu aumentar aqui. Já está liberado. Vê se você consegue compartilhar a tela aí, Wellington. Liberou. Tá aparecendo aí? Tá. Beleza. Bom, aqui então a gente tem o chassi da carretinha. Eu já rodei uma simulação nele aqui para ver os pontos que está concentrando a maior tensão. Pode ver que aqui é uma flexão, né? Como tá longe, ele tá gerando um momento alto aqui, ó. Tanto aqui quanto na viga aqui. Mas isso aqui não é o que nós vamos tratar agora. Vou vir aqui para o meu modelo. Então, nós vamos, conforme o Rodrigo falou aí, nós vamos estar tratando esse eixo aqui. Eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui, mais ou menos, a ideia de como é o funcionamento dele. Ele está preso aqui pelas buchas, né? Ele tem um local, nessa bucha aqui que ele é parafusado, e esse eixo ele articula aqui dentro dessa bucha. Então, ele está sujeito aqui a cisalhamento duplo. Quem vai lembrar aí das aulas de resistência dos materiais, esse cisalhamento duplo, eu tenho essa viga, essa chapa e essa chapa tentando cisalhar o eixo que está preso aqui nessa viga, né? A gente pode perceber também que o fato dele estar parafusado na viga aqui impede a translação dele. Ou seja, ele não pode sair de dentro do alojamento. Ele pode girar, mas ele não pode sair de dentro do alojamento. Então, eu estou com o eixo aqui. Um pouco. Aí, carregou. Eu estou com o modelo do eixo aqui. Esse aqui é o eixo que o Rodrigo modelou. E agora aqui nós vamos para abrir o Simulation. Para quem não está com ele habilitado aqui, tem que vir aqui na parte de quem tiver com os 3 habilitados aí, escolher algum dos 3, de preferência o Simulation Premium, que é o mais completo. Aí ele vai habilitar aqui a guia Simulation. Nós vamos aqui em novo estudo. Aqui nós temos as opções que o software disponibiliza. Vamos estar utilizando aqui a análise estática. Aqui nós temos aqui a peça, né, ela está sendo tratada como um sólido. Por que ela está sendo tratada como um sólido? Porque ela foi modelada com ressalto de extrusão. Tudo que é modelado com ressalto de extrusão, o software já reconhece automaticamente como um sólido. E ele segue a teoria do sólido, teoria da elasticidade do Timoshenko. Se eu modelo por chapa metálica, ele considera placa e casca, teoria também do Timoshenko. Se eu uso soldagem componente estrutural, ele considera a teoria de viga. E aqui a gente consegue fazer alteração, clicando com o direito, ó, tratar como viga, tratar como uma massa remota. Ele só não dá a opção, ele dá a opção de gerenciador de casca aqui, mas não dá para tratar como casca, porque não é uma placa, né, uma chapa. Então aqui nós temos as opções de conexões, acessórios de fixação, as cargas, malha e opções do resultado.
Aqui em cima, nós temos também as mesmas opções, ó, até mais. Aplicar material, avaliador de simulação, consultor de acessórios de fixação, que é o mesmo daqui, o acessório de fixação. Consultor de cargas externas é o mesmo. Consultor de conexões é o mesmo de conexões. Aqui o gerenciador de casca para pegar uma placa que foi modelado com ressalto extrudado e transformar numa chapa. Executar esse estudo, que seria o mesmo de eu clicar com o direito aqui, executar. Basicamente é o mesmo que tem aqui embaixo. Tirando a opção de relatório e incluir imagem no relatório. Então aqui a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é aplicar o material. Então ele é um 1020, considera ele aqui com 1020. Vou colocar faz só o 1020, seu laminado a frio. Não. Pronto, ele já está considerando que o eixo aqui é feito de aço 1020. Aqui nós temos as conexões. O que seriam as conexões? Como essa peça interage com outras peças. Como aqui é uma peça única, não tem conexão. Não tem com que ela vai interagir. E aqui nós temos o acessório de fixação. Porém, se eu for utilizar aqui o acessório de fixação, por exemplo, geometria fixa, eu vou ter que fixar esse eixo. E eu fixar o eixo não representa o modo que ele está fixado na minha geometria. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma simplificação aqui. Eu vou ter que pegar aqui no plano superior, criar um esboço, pegar uma linha. Não posso pegar naquele ponto, senão ela vai ficar travada. Criar outra linha aqui. Eu já tenho as medidas aqui anotado, daqui até aqui 47,7 e daqui até aqui 42,7. Deixa eu só confirmar aqui. Tá demorando um pouco, porque a geometria da carretinha, ela não, com a simulação, ela tá bem pesada. Então, ele demora um pouco para abrir. Quarenta e 47,7 na parte que tem o parafuso. Wellington, essas medidas aí você tá pegando para você conseguir colocar a força separada depois, né? Isso, para mim conseguir colocar as restrições As de contorno, restrições. né? Tanto a fixação quanto as forças. Porque a força ela vai estar agindo só daqui para cá. Ela não está agindo no eixo inteiro, né? A parte do eixo está fixado lá no alojamento. Então aqui, conforme já está configurado, eu vou vir aqui no campo e vou dar uma busca em linha de divisão. Ele já considerou o esboço. Considerei as faces. Está feita a divisão. Então aqui eu vou voltar para a minha análise estática. Vou vir aqui em acessórios de fixação, clico com o direito. Eu tenho que escolher a opção que melhor representa a minha física. Eu poderia aqui utilizar a geometria fixa, só que a geometria fixa ela vai me gerar um problema. Por quê? Conforme vocês podem ver aqui, ele considera como se fosse engastado. Ele vai me gerar uma rigidez infinita aqui. E se eu tenho uma rigidez infinita, ele vai me considerar um concentrador de tensão. Então, aqui eu vou usar articulação fixa. Que essa face e essa face, ela pode articular. Deixa eu ativar a setinha, que eu vou continuar usando o acessório de fixação. Porém, quando eu utilizo articulação fixa, ele permite que a minha peça translade nesse eixo aqui, nesse grau de liberdade. Eu tenho que restringir essa translação. Então, eu vou restringir, infelizmente, o que eu tenho aqui é a geometria fixa.
Então, vou ter que restringir a minha articulação aqui. Tanto aqui quanto aqui. Posso encerrar. Então, está feita a minha condição de contorno. Aqui eu vou aplicar a carga, clico com o direito, venho aqui em força, seleciono essa face e seleciono esta face. Porém, a minha força ela é na vertical. Então, eu venho aqui em direção selecionada. Eu tenho que selecionar ou uma face ou um plano. Eu vou clicar aqui no plano. E aqui clicar na setinha aqui em cima e clicar no meu plano superior. Eu já estou aqui com essa opção normal ao plano habilitado. Só vou inverter a direção. E eu vou colocar aqui os valores que eu extraí da reação no SolidWorks Motion. Foi 22.319. Só que eu tenho que estar atento aqui, ó. Esse 22.319, ele é total. Ou seja, eu tenho metade para cá e metade para cá. Eu tenho 11.000 newton atuando aqui e 11.000 newton atuando aqui. Se eu considerar por item, ele vai jogar 22.000 em cada face do eixo. Então, eu tenho que vir aqui colocar total. Está habilitado. Então, já estamos com mais uma condição de contorno estabelecida. Eu vou vir aqui agora em malha, clicar com o direito, criar malha. Eu tenho aqui os parâmetros de malha que eu posso estar configurando o tamanho de elemento. E aqui a tolerância, a variação deste elemento. Nesse primeiro instante, eu vou criar uma malha padrão aqui. A malha padrão, ela me habilita aqui, ó, eu tenho, assim, para vocês entenderem, o software ele me dá recurso para eu saber se eu estou caminhando na direção correta ou não. E ele me plota aqui, ó, qualidade da malha. Eu vou clicar com o direito aqui, editar definição. E aqui em qualidade da malha, eu tenho 3 opções. Eu tenho proporção e relação jacobiana. O Rodrigo até fez um post hoje referente à relação jacobiana, que é o quê? É a distorção do elemento, igual a proporção. É a distorção do elemento. Se eu tenho um elemento distorcido, igual eu estou tendo esse elemento aqui, está parecendo um cometa, um elemento distorcido, ele calcula errado. Então, eu não posso ter malha com elementos distorcidos, senão o meu resultado ele não é coerente. Então, eu vou clicar aqui em OK para mim ver a relação jacobiana, como é que ela está. Eu vim aqui em editar definição, novamente, opções de diagrama. Vou vir aqui onde está científico, colocar flutuante. Então, eu tenho elementos com a razão de proporção de 14%. O que isso quer dizer? Eu tenho um elemento distorcido aqui, ó. Provavelmente algum elemento interno. E vou estar mostrando aqui mais alguma coisa para vocês. Clicando com o direito e voltando aqui nas opções de diagrama. Aqui em cima eu tenho o ajuda. Eu vou clicar no ajuda. Ele manda aqui para o help do SolidWorks. E ele me fala aqui, ó, taxa jacobiana. Disponível para elementos de malha de segunda ordem. É o que nós estamos usando aqui, ó, a malha de alta qualidade. Aí aqui ele tem um texto, e aqui ele fala, ó, uma malha de boa qualidade tem uma taxa jacobiana entre 1 e 10 para a maioria dos elementos. Ou seja, 90% dos meus elementos tem que estar com a taxa entre 1 e 10. E aqui eu estou com o elemento com a taxa 14%. O que isso quer dizer? Que a minha malha ela não é boa. Porém, como essa variação aqui é muito pequena, dificilmente eu vou conseguir uma malha boa aqui. Eu vou ter que refinar tanto essa malha ao ponto que a própria malha vai me gerar problema. Ela vai ficar muito pesada, não vai carregar. Então aqui eu tenho que fazer uma simplificação, que é o que eu vou estar fazendo aqui agora. Eu vou estar eliminando esse rebaixo aqui no eixo, o canal. Este outro canal aqui, eu vou estar simplificando a minha geometria para eu conseguir estar rodando a minha análise. Vou suprimir o corte de revolução.
Até o furo aqui eu vou estar suprimindo ele também. Então, simplifiquei a minha geometria para eu conseguir estar rodando a minha análise. Porém, ela me deu alguns erros aqui. A força já está com erro. Vou vir aqui e coloco a face novamente. Acessório de fixação está com erro, porque ele perdeu outra geometria. Selecionei a face novamente. A minha malha está com erro, então eu vou vir aqui e vou criar a malha novamente. Sem mexer nos padrões. É a malha padrão do SolidWorks. Olha a minha relação jacobiana. 1.3. É uma malha excelente, não é uma malha pesada, vai rodar em qualquer computador. E eu venho aqui e executo a minha análise. Eu vou vir aqui em tensão, vou clicar com o direito, editar definição. Eu vou vir aqui em opções do diagrama, flutuante. Então eu tenho aqui uma tensão de 16,7 megapascal. O meu material ele escoa com 351 megapascal. Quem dá uma lembrada aí de resistência dos materiais, fator de segurança é a tensão que está atuando dividido pelo limite de escoamento. Então vai dar 16,7 dividido por 351. Não. É 351 dividido por 16,7. Eu estou com um fator de segurança de 21 vezes. Porém, observem aqui o que está acontecendo. Ele está considerando as extremidades engastadas e ele está gerando uma tensão maior aqui. Na geometria real, lá na nossa física real, isso aqui não acontece. Porém, eu não tenho outra forma aqui no SolidWorks de travar a translação dele. Então, quando eu venho aqui em recorte ISO, que ele me mostra aonde está atuando a minha tensão média, mais ou menos, eu consigo mover o cursor aqui, ó. Repare que o nosso pico de tensão aqui está mais ou menos entre 8 e 7 megapascal. Aqui no eixo, aonde está ocorrendo o cisalhamento duplo. Então, vou vir aqui novamente, vou clicar em o direito, editar definição. Vou vir aqui em escala real. Eu não gosto de ver ele deformado. A nossa tensão maior, ela está agindo aqui, ó. Eu vou mostrar um outro recurso aqui, editar definição, opções de diagrama, configurações, está no modelo, que eu consigo visualizar a malha. Ó, por aqui é onde está atuando a nossa maior tensão. Eu posso desconsiderar esse vermelho aqui que o Rodrigo já falou que é onde vai quebrar, que ele não vai quebrar aqui, porque na realidade isso aqui não vai acontecer. E aqui agora, vou estar abrindo aqui a calculadora, e não sei se vocês se recordam, mas cisalhamento duplo a gente calcula com a equação de divisão, onde tensão é força por área. E eu tenho aqui uma tensão de 22.319 dividido pela área. A área desse eixo, deixa eu pegar aqui, se eu não me engano, é 45. Ó, 44,45. Então, vamos lá. Eu vou ter... Então, temos 22.319, eu tenho 44,45. A equação é... Eu tenho minha colinha aqui. Eu utilizo dessa literatura aqui, ó. Utilizo bastante esse livro. Toda vez que eu estou desenvolvendo algum projeto, eu uso esse livro. E a área vai ser π
vezes o diâmetro ao quadrado, então 44,45 vezes, deixa eu zerar, vezes 44,45 vezes π, é a equação da área do cilindro, dividido por 4. Então, eu tenho 1.551 milímetros quadrados. Quem se recorda aí de cisalhamento duplo, eu me recordo bem, porque eu lembro nas provas de resistência dos materiais, onde eu errei uma questão dessa e nunca mais na minha vida eu vou esquecer. Em cisalhamento duplo, ou a gente divide a área, né? Tem que colocar um 2 lá, ou divide a força. Nesse caso aqui, eu vou estar dividindo a força. Então, em vez de estar usando os 22.319, eu vou dividir a força por 2, porque é cisalhamento duplo. E vou dividir pela minha área, 1.551. Eu tenho aproximadamente 7,19 megapascal atuando ali. Esse aqui é o cálculo analítico do cisalhamento duplo. Quando eu venho aqui para minha análise estática, eu venho aqui na sonda, e a sonda aqui ele me mostra o nó, é o nó 8.488, e quanto que esse nó calculou. Repare, 8,9 newton por milímetro quadrado, megapascal. Esse aqui calculou 8,51. Este calculou 7,12. Qual que é o nosso cálculo analítico aqui mesmo? 7,19. Ou seja, o cálculo aproximado, que é o elementos finitos, ele está muito próximo do cálculo analítico. Ele não está, ele está batendo com a minha expectativa de resultado. Fazendo um breve comentário aqui, para quem não conhece, o método por trás do cálculo é conhecido como, conhecido não, ele tem o nome de método dos elementos finitos. Por que esse nome? Porque eles são elementos, ele pega geometria, uma geometria contínua, isso aqui é uma geometria contínua, ela tem infinitos pontos. E ele discretiza ela em finitos, não é mais infinitos, é finitos pontos. Quem lembra aí também de resistência dos materiais, com as equações diferenciais, a gente consegue calcular para os finitos pontos. Só que aqui não tem finitos pontos, ele tem finitos. Eu posso discretizar essa geometria de tal modo que o valor aproximado, ele representa o real. Então, aqui eu tenho a malha, cada elemento, isso aqui é uma discretização. Só que eu não estou calculando para os infinitos pontos, eu estou calculando para os finitos pontos. Esse aqui é um resultado aproximado. Por isso que ele diverge um pouco do cálculo analítico. Wellington, mas como que eu faço para saber se o meu resultado ele é verdadeiro? Por exemplo, eu criei estou projetando uma estrutura, já refiz fiz várias rodadas de simulação computacional, várias rodadas de cálculo computacional, cheguei ao meu modelo final, vou construir o meu protótipo. Como é que eu vou saber se bateu? Tem um elemento que ele é chamado de strain gauge. Ele é, como o professor Avelino sempre fala, ele é pago para deformar. Então, o que o pessoal faz? Você pega os pontos de deformação. Deixa eu vir aqui, editar definição. Escala real. Opa, editar definição novamente. Opções de diagrama. Flutuante. Tem aqui, ele está com deslocamento de 0,01 milímetro. Esse deslocamento que também não é real, porque aqui ele está fixo. Mas, por exemplo, eu sei que aqui vai ser a área onde ele vai deslocar. Então, eu coloco um strain gauge aqui, levo ele para as condições reais, ele vai medir esse deslocamento e, a partir do deslocamento, eu consigo estar calculando
a tensão. E essa tensão ela tem que bater com o que foi calculado aqui. Ele vai me dizer se isso é real ou não. É isso que faz em carro, estruturas grandes, né? Avião. Não sei se para quem não tem o conhecimento, aviões, depois das catástrofes que tiveram lá na década de 1920, eu vou até falar, isso aqui eu aprendi, eu vi no curso de fadiga que eu fiz na E3S. Para nós que estamos aqui no século 22, aprendemos com a engenharia um pouco mais moderna, e isso é um negócio que nós nunca iríamos fazer. Mas no passado eles não tinham informações que nós temos hoje, e eles fizeram. O que que eles fizeram? Eles fabricaram um avião com a janela quadrada. E o que acontece quando você tem uma janela quadrada? Você tem um concentrador de tensão na janela. É isso que acontece em muita residência. Você tem uma janela quadrada, na quina da janela ali é um concentrador de tensão. Se ela não tiver uma coluna por baixo passando pelos tijolos, a parede trinca. Toda casa que não tem a coluna embaixo da janela passando pelo tijolo ali, a parede trinca. O que acontece com esse avião? Ele trincou na janela, ele caiu e morreu todo mundo. A partir desse avião, eles começaram a ser mais rigorosos nos testes de avião. Então, hoje, para você conseguir validar um avião, se eu não me engano, ele fica 1 ano fazendo ensaio de fadiga. Você tem toda uma estrutura. Depois eu vou estar até compartilhando o link do ensaio do avião. Tem toda uma estrutura lá e eles ficam tensionando as asas para ver se vai gerar algum ponto de trinca. Também fazem testes de pressão, ele mergulham o avião como se fosse numa piscina, justamente pelos acidentes que ocorreram no passado. Então, a indústria aeronáutica ela faz o uso, né, de equipamentos para estar validando os ensaios, porque não tem como você calcular um avião na mão. Igual o eixo aqui é uma geometria simples, tem o cálculo analítico, mas o avião não tem. Ou você simula o avião, ou você não calcula o avião. Não tem outra opção. A opção que tem é essa. E se não é de conhecimento de vocês também, agora vai ser esse método de simulação computacional, que é tido como CAI. O CAI quer dizer Computer Aided Engineer, engenharia auxiliada por computador. Ele vem antes do CAD. Ou seja, eu não tinha geometria CAD. O que se tinha no passado era um desenho técnico. Então você tinha o desenho técnico, em cima do desenho técnico era desenhado a malha e era informado por um cartão de processamento e se calculava e utilizava o computador apenas para resolver as equações. Então isso aqui para muitos não é ensinado na engenharia. O cara passa pela graduação inteira sem saber que na vida real praticamente quase nada é calculado analiticamente, quase nada. Tudo é aproximado. Às vezes eu até me pergunto por que engenharia é tido como curso de exatas, se nada é exato. Não tem nada exato, tudo é aproximado. Então fica aí a título de conhecimento para vocês. Então aqui a gente já passou por tensão, temos aqui o deslocamento, né, que ele não está batendo com o real porque eu tive que fixar o eixo para suprimir a translação. Aqui nós temos a opção de deformação, ele está mostrando a deformação dos elementos. Aqui eu posso vir em resultado, clicar com o direito, e eu tenho aqui definir plotagem de fator de segurança. Está dando 21, é aquela conta que nós fizemos aí de cabeça, meio de cabeça, né? Eu posso vir aqui em resultados também, clicar com o direito. Ele tem, ó, definir plotagem de verificação de fadiga. Isso aqui ele faz como se fosse uma análise simples de fadiga, não é a análise completa. E aqui ele pede para mim informar o tipo de carregamento.
Ó, carregamento ativado, carregamento desativado. O que quer dizer esse ativado, desativado? Eu carreguei com 21.000, eu tirei o 21.000. Carreguei com 21.000, tirei o 21.000. E aqui eu tenho outra opção, que seria, ele vai dar um nome aqui, ó, revertendo carga totalmente. O que quer dizer? Eu carreguei no sentido positivo com 21.000, eu inverti com 20.000 no sentido negativo. Eu fico alternando a carga. E isso altera a minha plotagem de fadiga. Aqui eu vou usar a primeira opção. Eu tenho aqui o acabamento do meu eixo, se ele é usinado, perfilado, laminado, forjado, eu vou usar usinado. Não vou mexer nesse parâmetro. A minha carga está agindo axialmente. Eu tenho um fator de carregamento que eu também não vou alterar, um fator de tamanho que eu não vou alterar. E aqui eu tenho a minha escala de falha, o meu fator de segurança mínimo. Quanto que eu quero que seja o mínimo? 1. Então, 1 ele está passando. Aparentemente, as tensões são tão pequenas que não há área sujeita a fadiga. Contudo, um estudo de fadiga pode fornecer informações mais detalhadas. Eu vou vir aqui, vou colocar 15, vamos ver se passa. Tá passando. No lugar errado. Digite o número. Ele só me dá a opção de até 10. Enfim, aqui se ele reprovar na fadiga, ele vai me pedir para fazer uma análise de fadiga. Ele não me dá a opção de colocar. Como a tensão está muito baixa, ele não me dá a opção de aumentar o fator de segurança mínimo. É só de 1 a 10. De 1 a 10 ele está passando na fadiga. Aí, no caso, eu teria que rodar uma análise de fadiga, que seria que vir novo estudo, pegar a opção de fadiga e rodar uma análise de fadiga. Então, aqui agora a gente vai estar indo para gerar o relatório. Então, eu venho aqui nessa opção, relatório. E aqui, conforme o Rodrigo já tinha comentado, ó, eu posso colocar aqui a descrição. Vou colocar aqui aula de apresentação. Simulation. Pressuposições, não vou colocar nada. Informações do modelo. Comentário. Eixo. Carreta agrícola. Propriedade do estudo, não vou colocar nada. Unidade também não vou mexer em mais nada aqui. Aqui eu posso vir aqui colocar o projetista. O nome da empresa. O site, o logotipo, o endereço, não vou colocar nada disso. Telefone, fax. E eu tenho aqui a opção de aplicar. Aplicar não, publicar. Ele está captando as imagens para estar gerando o relatório. Então, aqui nós temos o relatório. O projetista, ele aparece o nome, conforme nós colocamos lá. Descrição, ó, aula de apresentação, curso simulation. Que ele traz informações do modelo. Ó. O modelo é um corpo sólido, a massa, volume, densidade, o peso. Tipo de estudo, tipo de malha, unidades de medida, propriedade do material, o modelo é de máximo 20, isotrópico.
isotrópico que tem a mesma propriedade no material inteiro. Limite de escoamento 351. Escoamento, limite de tração aqui, né, 420. Para quem não está lembrado, aí, o limite de escoamento é a deformação, a transição da deformação elástica para a plástica. E o 420 aqui seria quando ele passa para a ruptura. Aqui mais abaixo aqui ele mostra que como foi feita a fixação, foi utilizado a articulação fixa. A outra face aqui foi considerado fixo para não ter a translação. Aqui a aplicação da força, 22.319 Newton. Não teve conector. Aqui ele fala sobre a malha, o tipo de malha, a malha sólida, foi usado uma malha padrão, transição automática desativado, pontos jacobiano 16, tamanho do elemento 6,3 milímetros, limite de tolerância do elemento, total de nós 10.000, total de elementos 6.700, proporção máxima 3,53, porcentagem de elemento com proporção menor que 3, 99,6% dos elementos estavam com proporção menor que 3. Se vocês estão lembrados, lá tem que ficar abaixo de 10, né, o recomendado. Porcentagem de elemento com proporção maior que 10, nenhum elemento. Tempo para a conclusão da malha, 1 segundo. Aqui ele dá a potagem de qualidade da malha. Aqui ele me mostra qual que é o elemento 3.744, ele apresentou a maior deformação, a pior taxa de proporção, né, 1,38. Aqui ele tá dando uns, aqui eu tenho a imagem, estou dando um zoom aqui para melhorar a visualização. Aqui embaixo ele tem o sensor de massa, tensão, deslocamento. O valor da massa, 0,261 kg. Bem completo esse relatório aqui, ó. Eu não costumo utilizar, eu faço o meu próprio relatório, mas dá para utilizar sem dúvida alguma. A força de reação do modelo inteiro, 22.318,7 newton. Ora, se eu apliquei 22.319, eu tenho que ter 22.319. Aqui o erro é 0,3, quase nada, né? Força de corpo livre. Momento, não teve momento, né? Aqui a tensão de Von Mises que foi utilizado, como é um eixo usinado, a gente está utilizando a tensão de Von Mises. Se fosse uma peça fundida, não utiliza tensão de Von Mises. Uma peça fundida, ela segue o critério de Tresca. O deslocamento calculado, que não bate com a realidade, porque eu tive que engastar aqui uma extremidade para conter a translação. Análise estática. Aí aqui, como o deslocamento não bate com a realidade, eu poderia estar rodando uma nova simulação com um dos lados livre. Aqui a deformação dos elementos, fator de segurança, 21. Plotagem de verificação de fadiga, ele não traz informação nenhuma, porque não é uma simulação de fadiga, só traz a imagem. E aqui a conclusão, né? Está escrevendo aqui a conclusão sobre o estudo. Eu vou estar fechando aqui, não vou salvar, e eu vou vir aqui em fixo, editar definição, e eu vou liberar uma dessas faces, só para a gente pegar esse deslocamento. Eu vou vir aqui em análise estática, clicar com o direito e executar. Já rodei o modelo. Ó, ele deu uma elevada na tensão. Não tem problema. E o deslocamento aqui, ó, é 0,05. Como aqui está livre agora, ele calcula o deslocamento. Vou estar fazendo aqui trocando o material, só para vocês verem o que muda, né? Deixa eu pegar um material que mais mole, um alumínio. As ligas de alumínio, elas são T alguma coisa, geralmente.
Não começa com alumínio. Vamos pegar um T6 aqui, ó. Aí eu já perdi todos os meus resultados. Mas repara que a malha não precisa mudar. As condições de contorno também não preciso mudar. Eu só preciso recalcular, porque as minhas restrições são as mesmas. A minha tensão, ela é a mesma, porque a minha restrição é a mesma. A minha geometria é a mesma. Ó, o deslocamento deu uma mudada porque é um material mais mole. A deformação, ela é a mesma, porque não teve mudança na malha. O fator de segurança caiu. Subiu para 12. A verificação de fadiga, será que agora vai dar? Provável que dê. Ainda não dá. Não aparece o erro que ainda está alto. Então aqui também a nossa tensão, 33,82 megapascal. Dando aqui bem aqui no meio. Posso vir aqui em resultados. Voltagem de tensão. Esse aqui é outra opção interessante também, listar forças resultantes. Ele me dá a força de reação. Ó, essa face ela está com uma força de reação de 5.000 newton. Isso aqui a gente vai utilizar na análise do braço giratório. Utiliza essas forças de reação para estar dimensionando o rolamento. O rolamento que eu vou utilizar no mancal do braço giratório. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou estar passando para o Rodrigo. A parte da análise a gente encerra por aqui. Eu vou estar encerrando aqui a compatibilização de tela. Tem alguma coisa mais que você queria ver, Rodrigo? Não, acho que seria isso aí mesmo. Ficou bem explicado, ficou legal. Beleza? Vou estar encerrando aqui a transmissão de tela.